Boa tarde. Meu nome é Inocêncio Mártires Coelho, sou professor de Direito Constitucional e Hermenêutica Jurídica no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, depois de uma longa militância na Universidade de Brasília. Não estou aqui para ministrar conhecimentos, nem tampouco proferir palestras solenes. Estou para conversar com juízes, conversar com jovens que escolheram deliberadamente uma profissão de risco. Por que digo uma profissão de risco? Porque o juiz está condenado pela legitimidade da sua investidura a dar a última palavra sobre os conflitos de interesses numa sociedade de pessoas livres. São, portanto, legisladores, mesmo que não queiram. Porque já se disse com muita propriedade, quem disse isso é um velho bispo Hoadley, citado por Kelsen, que o verdadeiro legislador não é aquele que edita uma lei, nem tampouco aquele que a pronuncia verbalmente, mas aquele que dá a última palavra interpretando-a, porque o direito, na sua concreta existência, é aquilo que, afinal, os juízes dizem que é. A lei não fala por si. A lei precisa da mediação do intérprete, e o intérprete é exatamente aquele que, em nome da sociedade, faz esta conexão, ou essa transformação de direito legislado em direito interpretado, entre expectativas normativas e normas de conduta efetiva. Pedi à secretaria que distribuísse para vocês um texto que, na verdade, é uma montagem de ideias relativamente esparsas, mas que tem um enredo, tem um fio condutor. Este fio condutor parte de uma constatação da filosofia contemporânea, que é fundamentalmente uma filosofia hermenêutica. Começo o texto com uma citação de Nietzsche. Não existem fatos, mas apenas interpretação de fatos. Isso já é uma interpretação. Assim como não existe experiência com a verdade que não seja de natureza hermenêutica. Portanto, o que existe no nosso mundo são versões de fatos, são interpretações de fatos, e não fatos na concretitude da sua existência. Qual é a chamada que se faz inicialmente para esta conversa com os colegas juízes? É que nada escapa, nada é imune à lente deformante da subjetividade. Se não existem fatos e apenas interpretação de fatos, não existe o sentido em si da norma jurídica. Não existe o sentido em si da lei, objeto de interpretação. O que há, sim, é um ver como. Nós vemos as coisas como, não vemos a coisa em si. A coisa em si, o nômeno kantiano, é apenas uma ideia reguladora do processo de busca do conhecimento. Nós somos, por definição, por natureza, ontologicamente, animais perspectivadores. Nós vemos sempre as coisas a partir do ponto de vista em que nós nos encontramos. Não existe um não ponto de vista, porque se existisse um não ponto de vista, a visibilidade seria impossível. Nós vemos sempre no modo como nos propicia a visão a partir do lugar em que nós nos encontramos, o nosso ponto de vista. Heidegger ensinou que não existe uma interpretação pura. A interpretação é produto final de uma posição prévia, de uma visão prévia e de uma concepção prévia. O que significa isso? Que nós não chegamos a lugar nenhum sem ter vindo de algum lugar. Nós chegamos já equipados
com alguma pré-compreensão, com alguma concepção prévia a respeito das coisas, a respeito do mundo. Não existe um ponto arquimediano situado fora do tempo e fora do espaço, portanto, um ponto não histórico, de onde ingenuamente pudéssemos pretender ver as coisas com objetividade. Tudo o que vemos, vemos sob a perspectiva em que nós nos encontramos. Se não, vejamos. Se aqui agora eu quisesse fazer um exercício de ótica com qualquer um dos colegas e me dispusesse a descrever um determinado objeto desta cadeira que se encontra à minha frente, eu só poderia revelar a dimensão que ela me permite, que ela me fornece. Dizia Russell que os objetos visuais se mostram sempre pelo lado da frente. O lado de trás fica encoberto. E como o lado de trás fica encoberto, o que nós vemos apenas um pedaço, uma parte da realidade. Devemos ter cuidado para não confundir a parte que nós vemos com a totalidade da coisa, da realidade. Costumo enfatizar que só o olhar de Deus é ubíquo e sincrônico. Só Deus vê simultaneamente sob todos os ângulos, porque não existe um ponto de vista do olhar divino. Creia-se ou não creia-se na existência de um ente superior que tenha essa capacidade, essa ubiquidade visual, o que se quer dizer do plano filosófico é que é impossível vermos sob todos os ângulos ao mesmo tempo. E o que é esse ver sob o nosso ponto de vista, essa nossa posição prévia? É aquilo que efetivamente nós somos. Nós somos animais situados e datados. Nós somos animais históricos. Nós estamos aqui e agora, não ontem, nem amanhã, nem em outro lugar. E o que é esta natural condição humana, esse perspectivismo ontológico da nossa condição humana? É que sempre, sempre nos encontramos em algum lugar, em algum momento. Nós não estamos sempre e em todos os lugares. E o que é esta nossa pré-compreensão? Esta pré-compreensão é exatamente o modo como nós nos aproximamos de uma determinada realidade e nos posicionamos diante dela e tentamos compreendê-la e explicá-la a partir do nosso instrumental, do nosso arcabouço. O que é a personalidade individual concreta de qualquer um de nós? É uma amálgama de fatores biológicos constitucionais, de fatores biológicos adquiridos, de fatores sociais e culturais, que, em permanente interação, vão respondendo pelas nossas atitudes. Daí dizer Ortega que nós somos sendo, nós somos gerúndio, nem passado, nem presente, nem futuro. Gerúndio, em permanente transformação. E lá o velho Heráclito, na filosofia grega, matriz do pensamento ocidental, a afirmar que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. O pantarrei, a eterna transformação, é próprio do ser vivo. Nós somos vivos e, consequentemente, em permanente transformação. Então, todo este texto, todo esse material, todas essas nossas reflexões são guiados por este enredo, por este fio condutor central. Outro ponto de chamada que também está no texto. A filosofia contemporânea, a hermenêutica contemporânea, passou pelo que se chamou o giro linguístico. Ou seja, tudo se resolve, ao final, em termos de linguagem. O que é que isso significa para o jurista? Que os textos, as palavras, os conceitos com que o jurista trabalha são conceitos cujo significado depende do sentido que lhe é atribuído no uso da linguagem. Uma passagem de Wittgenstein ele diz: o sentido de uma palavra é aquele que lhe é atribuído no uso da linguagem por uma determinada comunidade linguística, por uma determinada comunidade hermenêutica. Uso muito a expressão, brinco constantemente com os mais jovens. Se alguém perguntar a um jovem hoje o que significa ficar,
ele responderá tudo o que os velhos respondiam, mais algumas coisas que os velhos não sabiam que a palavra ficar significa. Porque o ficar adquiriu, no uso da linguagem, um significado novo. E cada vez que nós atribuímos a uma palavra velha um significado novo, a rigor nós estamos criando uma palavra nova. Traslade isso para o mundo jurídico, para o mundo da nossa experiência cotidiana como operador do direito, e verão que cada vez que se atribui ao enunciado jurídico antigo um significado novo, nós estamos produzindo um novo enunciado. Nós estamos produzindo um novo texto. E quem se der ao trabalho, eu faço isso constantemente com os alunos, a título de testar a consistência da hipótese, e for comparar, por exemplo, o repertório de jurisprudência, e for cotejar, como já fizemos, eu já fiz várias vezes isso, a primeira edição do nosso Código de Processo Civil do Teotônio Negrão, essa muleta profissional de que nós todos nos utilizamos. E a última edição, e formos aos pés de página, ficaremos surpreendidos com a quantidade enorme, quase inabarcável, e cada edição vai crescendo, vai sendo produzida ao calor da jurisprudência, vai crescendo o número de pés de página, de tal maneira que daqui a pouco tem páginas e páginas feitas só com notas de pés de página. E com o requinte de chamar a atenção, decisões pró e decisões contra, a partir de um mesmo enunciado. O enunciado é equivocado, nós não exercemos uma atividade científica, uma atividade objetiva, o enunciado não é equivocado, nós exercemos uma atividade objetiva, mas a matéria com que nós trabalhamos não permite ilusões de objetividade. Já se disse, com muita razão, que, neste terreno, qualquer pretensão, disse Gadamer, qualquer pretensão de objetividade é ingenuamente equivocada. É um grande equívoco. O máximo que se consegue é uma intersubjetividade. O que é a intersubjetividade? É um acordo de sujeitos subjetivos, sujeitos diversos, sobre uma mesma coisa, sobre um mesmo objeto. Vamos fazer um pequeno exercício linguístico do nosso fazer cotidiano. O que é que significa a palavra acórdão? Acórdão é um substantivo, é a forma substantivada da terceira pessoa do presente indicativo do verbo acordar, concordar. Concordam os senhores desembargadores, os senhores ministros, a respeito de um determinado assunto, de uma quaestio iuris, diante de uma quaestio facti, a partir de pontos de vista diferentes. E nem por isso errados. Toda interpretação, já se disse, é uma entre N outras interpretações possíveis e igualmente consistentes, desde que sustentada por uma argumentação racional, por uma argumentação razoável. Então, não existe a interpretação correta. Existe uma determinada interpretação a partir de uma determinada posição, a partir de uma determinada forma de argumentação. Daí alguém já radicalizar e dizer o direito, afinal, é a argumentação. E acaba sendo o mesmo. Porque se o objeto com que nós trabalhamos é um objeto suscetível de receber múltiplas leituras, se é poroso, se é aberto, se é plurissignificativo, é da sua essência permitir entendimentos diversos. Diz Kaufmann que a hermenêutica é racional, só que ela trabalha com algo irracional da forma mais racional possível. O que é o irracional com que trabalha a hermenêutica? É este objeto carregado de significados que permite leituras diversas por pessoas distintas no mesmo momento, pela mesma pessoa em momentos diversos, ou por várias pessoas simultaneamente. As viragens de jurisprudência, as oscilações de jurisprudência são um atestado eloquente da multivocidade, da plurivocidade de sentido que possui os enunciados jurídicos. Os enunciados jurídicos estão abertos ao tempo. Já se disse, é Hesse quem afirma isso, em sede de direito constitucional, que a categoria tempo irrompeu de vez na teoria jurídica. O tempo como produtor, cancelador, confirmador e modificador de significados.
O que são as chamadas mutações normativas? O que são as chamadas mutações constitucionais, que constituem objeto da semântica jurídica? São alterações de significado dos mesmos textos que permanecem formalmente intactos ao longo do tempo. Leituras diversas da mesma coisa. Leituras novas de textos velhos. E por que essa variação de significados? Radicalmente porque cada cabeça é uma sentença, cada leitor é uma leitura. E segundo, porque pela ação do tempo, pela mutação do contexto, por aquilo que Reale chamou de alteração no prisma histórico-social de aplicação do direito, os enunciados vão recebendo significados distintos. E aquilo que se lia a determinado momento, sob determinado enfoque, e que se atribuía uma determinada resposta, isso vai sofrendo a ação do tempo. E esse tempo vai emprestando àquele enunciado significados distintos. Já se disse, com razão também, que o intérprete é aquele que trabalha com excesso de significados. É a festa do intérprete, é quando se depara com uma expressão aberta, com um enunciado aberto. Conhece todos os colegas, porque certamente já estudaram e se aprofundaram nisso, a distinção entre regras e princípios. Enquanto as regras são ordenações de vigência, segundo a lógica do tudo ou nada, para usarmos a terminologia de Dworkin, os princípios são simples fórmulas de busca, pontos de partida, tópicos, ou topoi, para se usar a expressão da tópica jurídica, fórmula de busca de quê? Da regra de decisão, da norma particular, da norma do caso, que será construída pelo intérprete aplicador, pelo juiz, portanto, diante das circunstâncias do caso. Antes de vir para cá, estava trabalhando o texto e consultei um clássico que todos vocês conhecem, que é Plá Rodrigues, Princípios do Direito do Trabalho. Ele enuncia vários princípios e, perfeitamente em sintonia com a realidade da hermenêutica filosófica contemporânea e da hermenêutica jurídica também, é claro, afirma que os princípios são condutores da formulação de regras. E esses princípios são, por natureza, abertos. E enuncia alguns dos princípios clássicos do direito do trabalho, como o princípio da proteção, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, o princípio da necessidade, o princípio da realidade, o princípio de etc., e vai elencando todos esses princípios que informam e conformam não só a interpretação e aplicação do direito do trabalho, como também a própria produção normativa, a própria produção legislativa. De tal maneira que essas regras de direito positivadas são originariamente produzidas a partir de concepções de justiça, de concepções de direito, de concepção do justo, segundo uma determinada perspectiva, uma determinada tábua de valores. Então, este segundo ponto que gostaria de chamar a atenção para essa conversa com os colegas. Qualquer pretensão de objetividade parte de um equívoco que já se chamou jocosamente de um equívoco metafísico-jurídico, de que um enunciado tivesse um significado em si, que coubesse ao intérprete, aplicador, descobrir este significado, que estaria coberto ou encoberto por alguma coisa estranha. Como se fosse um psicanalista jurídico que, no divã do seu consultório, do seu local de atendimento dos clientes, procurasse descobrir o verdadeiro sentido que estava coberto ou encoberto pela personalidade patológica, a personalidade em crise de um determinado indivíduo. Não existe o significado em si. Existe um significado condicionado, situado e datado. Tomemos um outro exemplo ao acaso. Todos os colegas sabem o que significa hoje a expressão devido processo legal. Significa tudo. Tudo. Sob o conceito devido processo legal, substantivo ou processual ou adjetivo, nós colocamos toda a questão da legitimidade do próprio direito positivo. Na ordem histórica, este conceito começa a se formular, o enunciado do devido processo legal data lá de 1215, quando apareceu no artigo 39, ou 29, se eu não me engano, na Magna Carta de João Sem Terra.
de lá para cá, foi passando por um processo de ampliação de alcance e ampliação de significado. O que chama a atenção para nós, por exemplo, ao compararmos o saber jurídico, o saber filosófico jurídico, com o saber das ditas ciências exatas, ou ciências causal explicativas, ou ciências naturais, em que toda vez que se descobre um fato que infirma uma lei, um enunciado, no plano das ciências exatas, aquele enunciado é descartado. No plano jurídico, ao revés. Cada vez que se descobre um significado, se bate palmas para ele, porque se enriqueceu o acervo dos significados possíveis que aquele enunciado tinha até então. De tal maneira que nós vamos ampliando a pauta. E de tal maneira que parece a nós que aquele enunciado sempre teve aquele alcance. Apenas é que o contexto não permitiu captá-lo, não permitiu descobri-lo. Por quê? Porque o horizonte de produção de um texto não se confunde com o horizonte de interpretação e de aplicação desse texto. São dois horizontes distintos, distintos no tempo e distintos na sua materialidade. Diz Gadamer, por exemplo, que a maior dificuldade para a concretização de um enunciado jurídico não é tanta a distância que vai entre o tempo em que ele se produziu e o tempo que ele está sendo aplicado, mas a distância que existe, sim, entre a generalidade do enunciado e a concretitude da sentença que você tem que proferir aqui e agora. Vir do direito legislado para o direito interpretado, do geral para o particular, do abstrato para o concreto. Então, o processo de concretização é um processo de redução dessa distância, que sempre existe e nunca será superada, porque sempre haverá uma decalagem, um gap entre o valor visado e o valor alcançado, entre o enunciado normativo, o enunciado formal, e a sua concretização histórica numa determinada situação, problema. Quando se coloca diante do intérprete aplicador, sobretudo do juiz, a questão de fazer justiça no caso concreto. Holmes, todos conhecem o livro Werner Holmes, diz que normas gerais ou regras gerais não fazem justiça a casos particulares, pela simples razão de que o geral, o genérico, o abstrato é algo indefinido. É a concreta situação existencial daquele que se encontra diante do juiz a demandar por uma resposta jurisdicional tem uma singularidade que o intérprete, que o legislador não podia captar. E nem que quisesse não poderia fazê-lo. Já se disse a expressão de Friedrich Miller, de que o enunciado, o texto, é apenas a ponta do iceberg. Tudo mais, e diz ele, talvez o mais significativo, é constituído por fatores extralinguísticos, sociais ou estatais, que, ainda que nós quiséssemos, não poderíamos aprisionar na fórmula verbal. Por quê? Primeiro, porque não caberia. Segundo, porque seria impertinente. Aquele que pretendesse aprisionar na malha da normatividade jurídica todo o universo das questões sociais estaria condenado a um insucesso, uma desatualização imediata. Billow afirmou certa feita, eu cito sempre isso para os alunos, a vida se diverte com as previsões legislativas. A vida a todo instante se diverte com as previsões legislativas. Porque toda previsão legislativa é uma pré-visão. Não significa uma determinação do amanhã, do acontecer. É uma expectativa, é um vir a ser. Digo também constantemente para os alunos, a essência do jurídico é um vir a ser, é um dever ser naquilo que ele vem a ser, mas no que efetivamente ele vem a ser. O dever ser jurídico é uma expectativa de conversão de um dever ser no ser. Portanto, é um vir a ser, um devir, um devenir, um amanhã. Mas na maneira em como, concretamente, este amanhã vem a ocorrer. O que é uma Constituição? Dizia Hughes em relação à Constituição dos Estados Unidos. Nós vivemos sob uma Constituição, mas ela é aquilo que os juízes dizem que ela é. Como a lei não fala por si, como enunciado não se autodefine, eu sou a norma aplicável, precisa sempre de alguém dizer que ocorreu a hipótese de incidência para que a consequência jurídica advenha. Então, na verdade, quem declara o direito
e declara aqui, entre aspas, porque, na verdade, está constituindo a norma do caso, é o seu intérprete, aplicador. Por isso, eu comecei a nossa conversa dizendo, vocês estão condenados a exercer uma profissão de risco. A profissão de quê? De criar direito sem nenhum constrangimento. Temos que abandonar de vez, se alguém ainda alimenta esse complexo de autocontenção, a ideia de Montesquieu, de que o juiz é a boca que pronuncia a palavra da lei. Tudo bem, mas o que é a palavra da lei? Como a lei não fala por si, precisa da palavra de outro, de um indivíduo concreto falante, que no caso é o intérprete, aplicador é o juiz, as chamadas palavras da lei são aquilo que o juiz diz que são as palavras da lei. Como a lei não fala, alguém diz aquilo que ela estaria a falar. E aí vocês dizem, bem, por esse caminho fica tudo legitimado, é um oba-oba hermenêutico, tudo é permitido, cada um fala por si. Calma, não é bem assim. Numa determinada comunidade se estabelecem padrões mínimos de razoabilidade e de concordância prática. Ou seja, o disparate interpretativo, como disparate comportamental em geral, é visto pela comunidade, pelo entorno, como disparate. Então, o significado, diz Humberto Eco, toda defesa da liberdade de interpretação começa por uma defesa do sentido literal possível, que funciona como uma espécie de ponto de oscilação. Há um sentido nuclear, que é comunitariamente estabelecido, e oscilações para mais ou para menos. Além de um certo limite, começou o delírio, e a comunidade providencia a interdição do delirante. Isso acontece na nossa atividade, na atividade de vocês especificamente, na atividade jurisdicional. Aquele que é absolutamente inovador, que é tão inovador que ninguém entende, na verdade, não pode exercer uma profissão de alcance social. Diz Gadamer que quem fala uma linguagem que mais ninguém fala, rigorosamente não fala. Emite, no máximo, ruídos. Porque a linguagem é um instrumento de comunicação. Se eu uso uma linguagem que ninguém entende, eu não me comuniquei. Uma palavra que não chega ao outro é uma palavra morta, é uma palavra perdida. Linguagem é um nós, é um nosco, não eu. Porque a linguagem é comunicacional, ela pertence à comunidade como um todo. Saussure, por exemplo, faz a distinção famosa entre langue e parole, entre língua e fala. A língua, a linguagem em geral, como um patrimônio comum. E a fala, o modo como se utiliza esta linguagem, a contribuição individual que cada um de nós pode trazer para o acervo comum da linguagem. O que é um grande escritor? Um grande escritor é aquele que, trabalhando com o acervo disponível da langue, desenvolve a sua parole de tal maneira criativa que ela retorna para enriquecer o patrimônio comum. É um Guimarães Rosa, na nossa prosa, por exemplo, ou um Drummond, na nossa poesia, a fazer malabarismos com palavras, enriquecer a langue a partir do modo como ele usa a sua parole. A fala e a língua numa relação mútua, numa interação mútua, num enriquecimento e também num condicionamento recíprocos. Translademos isso para o nosso universo hermenêutico, jurídico, profissional ou judicante. Aquele juiz que, diante de um determinado enunciado, é tão original que rompe com todos os padrões da jurisprudência, uma de duas. Ou é um gênio incompreendido, tão antecipado em relação ao seu tempo, ou está completamente fora de foco. Não se está aqui a pregar a mediocridade centralista. Já se diz que a virtude está no meio, mas a mediocridade também. Nem uma coisa, nem outra. É claro que uma grande construção, uma grande produção, uma grande interpretação, um magnífico acórdão se transforma no leading case, mas também pode ensejar uma rescisória. Tão afastado de estado enunciado tolerável, admissível, que é logo interpretado como flagrante violação do sentido literal, dessas coisas todas que estão aí no Código de Processo Civil, que se projeta sobre a legislação trabalhista. Então, há controles, há meios e modos de controlar o delírio hermenêutico. E como é que se controla esse delírio, entre aspas, ou com ou sem aspas, hermenêutico? A própria ordem jurídica
parte da constatação de que nós, juristas, trabalhamos com enunciados, que esses enunciados são multissignificativos, uns mais, outros menos, mas, de qualquer maneira, é da natureza da linguagem normativa ser de textura aberta, a expressão de Herbert Hart. É da natureza da linguagem normativa ser de textura aberta. O que significa isso? Que ela comporta mais de um entendimento, que ela comporta mais de uma leitura. Aí vocês me lembrariam, mas, olha, Inocêncio, e esse negócio de interpretar successat in claris, onde a lei é clara, a interpretação não se põe? Eu contra-argumentaria, lembrando o mestre Reale, que essa é uma leitura rápida, superficial e equivocada do provérbio, que não era lá do direito romano, é dos latinistas contemporâneos ou relativamente contemporâneos. O que esse enunciado está a dizer é o seguinte: depois que, no seu trabalho hermenêutico, você chegou a uma conclusão de um significado razoável, sustentável, utilizável para a sua decisão, prosseguir em busca do significado ideal é uma pura perda de tempo. Porque o seu horizonte de construção, de produção de significados é um horizonte, embora amplo, limitado. Então, cheguei à conclusão de que, diante dos fatos que me foram postos aqui, diante das normas, cotejando este balançar de olhos, como diz Carl Engels, entre o enunciado e os fatos, em busca da norma de decisão, cheguei à conclusão de que aquela interpretação sustenta a minha decisão. Julgo procedente ou improcedente a demanda, acolho ou rejeito a reclamação e fundamento a minha decisão. Esta decisão assim proferida é uma decisão produto desse discurso lógico, racional, quase dedutivo, silogístico, como se diz, em verdade, ou é alguma coisa que o juiz antecipa e fundamenta depois? Em que pese todas as urticárias que provoquem na epiderme dos positivistas, o juiz decide primeiro e fundamenta depois. Primeiro ele decide. E decide por que é assim. Porque ele não pode deixar de ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Diante de uma petição, diante de uma situação que me é posta como juiz, eu antecipo a ideia. Opa, me parece que é plausível. Aí receba a contestação, um espanto. O que é liminar? O que é o chamado fumus boni iuris? Senão uma pré-compreensão, uma antecipação, uma compreensão prévia da sustentabilidade da pretensão que foi deduzida em juízo. Não estou nem trabalhando aqui com perículo in mora, que isso é fácil de constatar e não tem maior dificuldade. O que é a juízo liminar? O que é o fumus boni iuris? É uma pré-compreensão. Se vocês quiserem, os juristas falam muito, os autores, é uma hipótese provisória. Tal como no plano das chamadas ciências exatas, o cientista trabalha com a chamada hipótese de trabalho, com a hipótese. Tem um fenômeno diante de si, fenômeno que ele não consegue explicar a relação de causa e efeito, porque a atividade das chamadas ciências exatas exatamente serem causal explicativas. Ele antecipa uma hipótese para explicar a ocorrência daquele fenômeno, testa aquela hipótese. Se a hipótese se mostra consistente, ele afirma a existência daquela lei e enuncia aquela lei. Se, ao revés, essa hipótese não se mostra consistente, ele ensaia outra. O que é que faz o juiz, meus queridos? Ele começa um processo de ensaio e erro consigo mesmo. Ele começa um diálogo sofrido consigo mesmo. Ele tem diante de si uma situação e ele começa a antecipar soluções que ele acha que são corretas e justas. Por que os dois de corretas e justas? Porque ela precisa ser fundamentada do ponto de vista da sua correção formal, estruturada, e tem o requisito da sentença sob pena de nulidade, tem tudo aquilo enunciado no Código de Processo Civil, e também precisa de dar-lhe uma consistência axiológica, valorativa, ela precisa ser justa. Sumum jus, sumum juris, a gente aprende isso lá na introdução ao direito. O máximo de formalismo levando ao máximo de injustiça. Então, a produção de uma decisão correta e justa é o quê? É o fim, é o telos, é a finalidade, é o objetivo do juiz. Então, ele está diante de si de uma situação concreta que ele ainda não tem a resposta definitiva. Formula, dialoga consigo mesmo.
num estranho modo de falar em que um eu fala para o outro eu que lhe escuta. Na verdade, são duas pessoas, são dois eus. Mesmo quando nós nos ensimesmamos, nós não suprimimos a correlação entre sujeito e objeto. Nós fazemos de nós mesmos o objeto, aquele que pensa e aquele que é objeto do pensamento. É a chamada autocrítica, autoanálise. Isso nada mais é do que um diálogo de alguém posto simultaneamente nos dois extremos da correlação cognitiva, da correlação do conhecimento. Então, o juiz antecipa a sua decisão e depois fundamenta. Fundamenta como? Ele vai ao exame mais atento dos autos, dos fatos que lhe foram trazidos, das normas aplicáveis e, prudentemente, jurisprudência é senso prudente e medida também. Ele consulta a jurisprudência existente. Ele conversa com os colegas, conversa, se aconselha com aqueles que são mais experientes. O mais velho não sabe mais, não. Apenas ele viu primeiro e relata a sua história. Costumo dizer que o professor não é aquele que sabe mais, é o que viajou primeiro. Uma vez eu disse para um filho meu que o velho sabe mais, ele repetiu na tampa as coisas que se repetem, papai. Aí eu entreguei o argumento, né? O velho sabe mais as coisas que se repetem. Mas, como já viu muitas coisas, ele relata, olha, aconteceu uma situação semelhante assim, houve isso e aquilo. Então, vai ao exame da jurisprudência, consulta a doutrina. E hoje, dispondo da internet, essa coisa maravilhosa, e tem acesso ao direito comparado, em geral, e clica lá e vai buscar uma outra informação. Ele vai, portanto, enriquecendo o seu conhecimento, e em busca de quê? Da produção de uma decisão que seja sustentável, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. É a chamada justificação externa e justificação interna. O que é a justificação interna de uma decisão, de uma sentença? É a sua estruturação segundo uma determinada sequência com requisitos. Ponto de partida, desenvolvimento, tudo aquilo que a gente aprende para fazer concurso e padece. Eu fiz concurso para juiz federal também, foi um inferno. Não por acaso foi a nota mais baixa que eu tirei, foi exatamente a prova de sentença. Eu não tinha nenhuma experiência no ramo. Então, toda aquela estrutura que se cobra do juiz, do candidato, como se já fosse juiz, quando, na verdade, vai aprender a sentenciar depois. Mas deixa para lá. É um teste de resistência, e vocês passaram por esse galhardamente, graças a Deus. Então, a estrutura interna. E depois a justificação externa. O que é a justificação externa de uma sentença, de uma decisão, de uma resposta judicial a um pleito qualquer? É mostrar como se escolheram os pontos de partida. O ponto de partida é fundamental, porque eu tenho uma lei aqui que comporta, em princípio, duas respostas, 3 leituras, e eu escolhi uma. Então, tenho que justificar por que eu parti daquele ponto e não daquele outro. Afirmou Cócio, certa feita, que o juiz decide por subsunção, não tem dúvida nenhuma, o raciocínio é esse, mas só depois de ter escolhido a resposta correta por valoração. Primeiro, ele antecipa, e depois vai capinando, e aquilo que parecia uma intuição, na verdade, é uma antecipação a partir de um dado da experiência. E qual é esse dado da experiência de que se serve o juiz? A sua biografia. A pré-compreensão é constituída por todos esses fatores, já falei, biológicos, sociais, culturais, psicológicos, que constituem a nossa personalidade concreta. A nossa pré-compreensão, nosso modo de ver as coisas. Nesse sentido, já se diz que todo juiz é parcial. Faço isso de brincadeira, provocar juízes, fiz isso aqui, certa feita, num curso para juízes no Tribunal de Justiça. Todo juiz é parcial. Por quê? Porque todos nós somos parciais. E o juiz não podia ser um imparcial, só pena de ser desumano, entre aspas, ou não humano. Que nós só vemos uma parte das coisas. Aquilo que a nossa posição prévia, a nossa visão prévia, a nossa concepção prévia nos permite. Nós só vemos uma parte, não vemos o todo. Agora, como nós sabemos que estamos sujeitos a decidir segundo os nossos preconceitos, não há ninguém que não seja preconceituoso. O juiz asséptico, imparcial, objetivo, disse Zaffaroni, não fui eu, apenas estou repetindo.
é uma impossibilidade antropológica. O juiz imparcial é uma impossibilidade antropológica. Porque nós todos somos parciais. Nós temos uma história, uma família, uma origem, uma crença ou uma descrença, pouco importa, uma educação, um acesso a determinadas culturas, hábitos, meio em que vivemos. Então, nós somos concretamente uma amálgama de todos esses fatores que fazem com que nós vejamos as coisas sob a perspectiva que nos é possível. Então, nesse sentido, nós somos todos parciais. Como nós somos todos parciais, como estamos sujeitos a preconceitos, já se diz que a única maneira de vencer um preconceito é se render a ele. O juiz que acha que... A expressão não é minha, é de Gadamer. O juiz que acha que não decide segundo seus preconceitos está condenado a ter um grande preconceito sem saber. O preconceito de quem não tem preconceito. Passa a ser dependente de si mesmo. Todos nós temos, sim, preconceitos. E como nós temos preconceitos, a ordem jurídica sabe disso, porque a ordem jurídica é constituída, construída, arquiteturada por humanos. A própria ordem jurídica estabelece mecanismos de controle. Nós começamos com o nosso autocontrole, duvidando das nossas certezas, duvidando daquilo que Ortega chamou de evidências não refletidas. Ele chamava isso as crenças. Dizia, nas crenças nós estamos, as ideias nós as temos. As crenças são evidências não refletidas. Aquilo que a gente tem como absolutamente inequívoco, como se fosse um juízo unânime, um consenso, e, na verdade, é uma grande ilusão. É a nossa verdade, o nosso ponto de vista. Então, se nós começamos a duvidar das nossas próprias certezas, e o modo de tratar isso é começar pela dúvida, discutir, debater, ler, dialogar, etc., etc. O que é que faz a ordem jurídica? Cria mecanismos para reduzir ao mínimo e retardar ao máximo aquele momento em que o juiz diz, isto posto, decido. Porque toda decisão tem um insuprimível coeficiente, uma insuprimível cota de subjetividade, de subjetivismo. Se não, vejamos. Para que é que serve o contraditório? Para alargar o tempo do processo? Para saturar a cabeça do juiz? Não. Para ouvir o outro. O outro, meus amigos, existe. O outro se escreve com letra maiúscula. Eu sou o outro do outro. Então, é preciso ouvir o outro, ouvir a outra versão, porque o objeto só não se mostra pela parte da frente, cada um de nós tem uma concepção, uma visão. Diz Paul Ricoeur que a dubiedade ou plurissignificatividade inerente aos atos e aos textos chega aos tribunais sob a forma de conflitos de interpretação. O que é o processo? Além de ser o substitutivo civilizado da vingança, como diz Couture, numa página processual famosa, é também uma sede de conflito de interpretações. Disse aqui, eu não vou ao texto para não saturá-los. Costuma-se dizer que o que não está nos altos não está no mundo, não é isso? Citei aqui. E o que está no mundo não está nos altos. O que vai para os altos é uma visão do mundo, tal como foi captada, descrita e transformada em instrução processual. Numa passagem de Foucault, no livrinho chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, ele chama atenção para a origem do inquérito. Sabemos qual é a origem do inquérito? É uma tentativa de substituir o flagrante. Ele disse isso lá. É uma tentativa de substituir o flagrante. É um faz de conta, é um como se os fatos passados estivessem ocorrendo aqui e agora. Como eles não podem ser refeitos, porque nem Deus pode retroativamente, não se espantem, não, quando disse isso foi Tomás de Aquino, apenas estou repetindo. Nem Deus pode retroativamente. O inquérito é uma tentativa de trazer ao presente para levar a julgamento aquilo que os procuradores do rei, não tendo assistido como flagrante, não poderiam submeter aos tribunais de Sua Majestade. Então, o inquérito nasce com essa finalidade. Ora, o que é o inquérito? Uma reconstituição do passado. Uma tentativa de refrescar, reaquecer ou aquecer,
Ou esquentar, como se usa nessa linguagem aí, esquentar o passado. O passado já morreu. O passado está frio, como as tumbas nos cemitérios. Estamos a trazer para o presente. E como é que se faz isso? Peritos, testemunhas, e todas aquelas pessoas dão a sua versão dos fatos, porque os fatos não estão nos autos, não poderiam brutamente entrar nos autos. Os fatos são processualizados, são filtrados. Por quem? Primeira afirmação de Nietzsche, não existem fatos, mas apenas interpretação de fatos. É assim que nós começamos a nossa conversa. Então, os fatos vão para os autos sob a forma que receberam enquanto descrição por terceiros. Ainda aquele que tenha visto. É muito comum nos livros de introdução, a gente dá um exemplo de um professor que simula uma situação de conflito dentro da sala de aula, e na aula seguinte começa a perguntar para cada um dos alunos o que é que aconteceu, e fica assustado diante da diversidade de respostas para um fato que objetivamente foi compartilhado por todos. Até o dia em que eu fui oculista pela primeira vez, eu pensei que o mundo era embaçado. Só foi me dar conta da diversidade de imagens quando coloquei as lentes. Também afirmei para você no começo da nossa conversa, ninguém escapa à lente deformante da subjetividade. Expressão de Gadamer, que é uma grande figura da hermenêutica filosófica contemporânea. Mais importante para a hermenêutica jurídica do que todos os juristas juntos. Porque fundou em raízes sólidas, radicalmente, como dizia Ortega, os pressupostos da nossa hermenêutica particular. Então, a ordem jurídica sabe disso, estabelece o contraditório. Para que servem os embargos de declaração? Para clarear, para aclarar, para aquilo que está relativamente ambíguo, cinzento, indefinido, seja trazido o mais claramente possível. Não é para suprir totalmente a ambiguidade, porque a ambiguidade é da própria natureza da linguagem normativa, textura aberta, dizia Hart. O duplo grau de jurisdição é para reabrir processos e cansar as partes e o Estado? Não, porque a visão monocrática é um ponto de vista, e nós sabemos que um ponto de vista não esgota todo o campo visual, a expressão de Edmund Husserl. Um ponto de vista não esgota todo o campo visual. Há N pontos de vista menos um, que é o meu. Então, é preciso ampliar o campo visual, ampliar os pontos de vista. Não existe razão, diz os filósofos, há razões. Então, é preciso ouvir as razões diversas. Voltemos ao acórdão. O acórdão é produzido depois de um debate, num órgão colegiado, em que os diversos pontos de vista, sustentação oral do advogado, e nas causas mais complexas tem o relator e o revisor, porque pode ser que o relator não tenha captado corretamente os fatos. A existência da figura do revisor é uma desconfiança produtiva, uma desconfiança positiva. É para que alguém relate também os mesmos fatos, porque pode captar um aspecto que não foi captado pelo relator. Então, é preciso, portanto, ampliar o campo visual, receber mais pontos de vista. E se estabelece todo aquele debate. E vai o advogado, vai o relator, vai o revisor, quando é o caso, se entrechocam conflitos de interpretação, de se requer a plurissignificatividade dos fatos e dos textos, chega aos tribunais sob a forma de conflitos de interpretação. Então, se coloca o debate. E, afinal, se produz o acórdão. Aquele acórdão assim produzido, que agora é em substantivo, não se confunde com a opinião de todos os ministros ou desembargadores, nem tampouco é a soma desses pontos de vista, não. É a síntese. O que é síntese? Ela integra e supera e transforma. Substantiva-se. Então, o acórdão passa a ser o querer, o pensar do tribunal despersonalizado. Aquele é o acórdão do tribunal, e não o acórdão do relator. O processo de avanço das instituições, disse Jorge Berdon em relação ao Estado, é um processo de despersonalização do mando. A produção do acórdão é a despersonalização do decisum.
e passa a ser o sentimento, o entendimento ou a interpretação coletiva. Ainda se admite a rescisória mais adiante, até que, afinal, nós nos rendemos à inevitabilidade da coisa julgada. Agora estão falando aí em revisão da coisa julgada, tem um negócio que está meio assustador. Pode ser que a gente esteja assustado porque está mais velho e depois vem a se render a essa nova descoberta, a relativização da coisa julgada. Por que eu digo que a gente tem que se render à inevitabilidade da coisa julgada? Diz Sebastião Soler, num estudo sobre interpretação da lei, que uma das singularidades do pensamento, do raciocínio jurídico, para ser mais preciso, é que ele é duplamente finito. Nem o regresso in infinitum, nem o progresso in infinitum. Regressa-se até a norma fundamental hipotética do modelo kelseniano ou de qualquer um outro. Para-se aí. Porque o regresso infinito era o não terminar jamais no processo. E nem o progresso infinito, porque o processo não pode continuar permanentemente aberto. E não pode continuar permanentemente aberto por duas razões. Primeiro, uma razão de ordem lógica. E, segundo, uma razão de ordem axiológica. De ordem lógica, porque o processo, o sistema precisa se fechar. E de ordem axiológica, porque ninguém pode viver permanentemente em estado de expectativa. Antes que o conceito de segurança jurídica surgisse no mundo nosso, com esse adjetivo jurídica, já era precedido por um conceito de segurança, de estabilidade, de paz, de sossego, de harmonia. Nós não podemos viver em estado de perplexidade. Nós temos que encerrar, de alguma forma, o processo. Então, nem o progresso in infinitum, nem o regresso in infinito. No meio disso, todo o esforço da ordem jurídica, da argumentação, da filosofia do direito, da hermenêutica, para reduzir ao mínimo e retardar ao máximo, insisto, aquele momento de pura subjetividade, em que o intérprete, aplicador, o juiz, isto posto, decido. E por que eu digo que esse é o processo de redução de subjetividade? Porque as decisões não estão postas no ordenamento jurídico. Diz o ministro Hélio Grau, com toda a razão, que o ordenamento jurídico é um feixe de possibilidades interpretativas. É um feixe de possibilidades hermenêuticas. É um feixe de possibilidades de decisão. E nós que aprendemos isso desde a introdução ao direito, prosseguindo nas nossas análises, sabemos, por exemplo, quando combinamos um artigo tal com um artigo tal para produzir um terceiro raciocínio, esse combinando não está no sistema, não. Não existem os combinandos e os articulandos e os considerandos. Nós construímos. Eu combino um artigo tal com um artigo tal, mostro para a colega e ela diz, eu combinaria o artigo tal com o artigo tal, não com este. Esta decisão de combinar é uma decisão racionalmente produzida a priori ou uma pura intuição? É o fumus da correta articulação. Eu percebo que aquele artigo tem mais a ver com este do que este com aquele. E aí eu faço a combinação. Desta junção de um A com um B, eu produzo um C. Você juntaria o D com o E, produziriam um F. E eu teria apenas o ônus de justificar por que escolhi, justificação externa, aquele ponto de combinação, e você porque escolheu o seu. Ambos igualmente sustentáveis, ambos igualmente argumentáveis. Ou seja, eu estou produzindo, e nesse sentido se diz que a interpretação não é um descobrir um significado, é um definir, um atribuir um significado. O juiz é necessariamente criador. Ele está condenado, dizem os juristas, os hermeneutas, ele está condenado a dobrar a lei. A expressão está em door, se eu não me engano. Dobrar, e colocou entre aspas. O que é dobrar a lei? É receber um texto aparentemente frio e inflexível, que é, por natureza, destinado a reger situações concretas, a reger situações humanas. Ou, como disse Marx, em relação à Constituição dos Estados Unidos, é um texto destinado a reger todas as crises dos negócios humanos. Não existe sentenças prêt-à-porter. A Constituição é um conjunto de regras e princípios, um sistema aberto de regras e princípios.
Não tem nenhuma decisão aqui. A decisão será produzida por nós, a partir da distinção que hoje é comum na doutrina entre texto e norma. O que é que essa distinção aponta? É que todo texto é plurinormativo. Todo texto permite, enseja a produção de decisões diversas, a partir de leituras distintas. Por que decisões diversas a partir de leituras distintas? Porque distintos são os nossos pontos de vista. Porque distintos somos nós. Porque o normal é ser diferente. O normal é ver de maneira diversa, ver de maneira perspectivada. Diz Ortega que a natureza é da natureza do real se nos mostrar em 1000 faces, se nos mostrar em 1000 perspectivas. A chamar a atenção para a necessidade de abandonarmos a fatuidade ou a ilusão ou qualquer sentimento tolo de autossuficiência e trocar toda a pretensão de objetividade, de certeza individual solipsista por uma ingênua e prestante intersubjetividade. O acórdão é a expressão dessa intersubjetividade. Diversos sujeitos se integram e produzem algo que, afinal, vem a ser o querer do órgão, o querer do tribunal, o substantivado. Então, integração de perspectivas. Habermas dirá, na teoria da ação comunicativa, por exemplo, o de que se trata de uma busca cooperativa da verdade. Busca cooperativa da verdade. Não a verdade em si, porque essa verdade é sempre um farol que se afasta toda vez que dele mais nos aproximamos, mas é um farol condutor, um farol que inspira uma busca. Nós estamos permanentemente nessa busca, na tentativa de reduzir a nossa cota de equívocos. Nesse sentido, dirá, por exemplo, Karl Popper, grande filósofo da ciência, se não existe um critério de verdade, existe um critério do erro. Um critério do erro ao invés de um critério de verdade. Por que um critério do erro e não um critério de verdade? Vamos discutir do ponto de vista lógico. Um critério de verdade exigiria sempre um outro critério de verdade que justificasse que aquele critério era o verdadeiro. Então, nos condenaria ao regresso in infinitum. Então, propõe Popper o critério da falsificação ou da falsificabilidade. O que é esse critério da falsificabilidade ou da falsificação? É que toda afirmação, toda teoria, todo ponto de vista vale si et in quantum. Uma teoria consistente é aquela que mais resiste às tentativas de derrubá-la. E esse aqui é o critério da falsificação. E esta falsificação, diz ele, a objetividade do método científico consiste exatamente na publicidade e na intersubjetividade do método científico. Eu vivo insistindo muito com os alunos, sobretudo com esses que converso paralelamente durante as exposições e me fazem perder o sentido das minhas palavras, porque eu decoro a palestra. E aí, quando eu vejo alguém que está rindo, me pergunto, será que eu contei alguma piada e não percebi? Se é o caso aí, já seria de demência, senil? Mas não. Então, Popper diz o seguinte, toda vez que você afirma alguma coisa, faça-o publicamente, exposto à crítica, exposto à opinião do outro, e ver se essa opinião resiste. Então, a teoria, a interpretação, a opinião nossa é submetida ao tribunal da razão crítica coletiva. Então, eu acabei de produzir um magnífico acórdão, acabei de prolatar uma inquestionável sentença. Vou descansar um pouco aqui. Contando uma história que aconteceu com um colega de vocês, já está aposentado, chegou a presidente do TRT aqui de Brasília, professor da UNB como eu, ficou revoltado um dia que um advogado recorreu de uma decisão dele, indignado. Mas estava começando a carreira natural. Se algum de vocês se indignar com isso, olha, cuidado, viu? É expressão de desajustamento profissional. Ele disse, é possível essa minha sentença? Não, a sua sentença é uma entre outras várias sentenças possíveis. Então, nós produzimos uma fantástica sentença, um acórdão, ou publicamos um artigo doutrinário, ou falamos isso que eu estou falando aqui para vocês. Isso que eu estou dizendo aqui é uma entre N opiniões
colocar num outro colega aqui pensando de maneira diversa, vai dizer, isso, o Nilson acabou de dizer, um bando de banalidade. Isso não tem consistência nenhuma, isso é um puro achismo, esse negócio de hermenêutica filosófica, é um relativismo banalizador, como diz os críticos, etc. E aí eu ficaria com o ônus de contra-argumentar. Certo? Então, o princípio da falseabilidade ou da publicidade consiste nisso. Toda vez que nós enunciamos alguma coisa, produzimos um entendimento, publicamos um trabalho, o fazemos na expectativa de que ele receba o tiroteio da crítica. Porque temos que desconfiar, por princípio, dos acertos das nossas solitárias cogitações individuais. Somos falíveis, históricos, finitos, suscetíveis, portanto, de todas as limitações inerentes à condição humana. Portanto, é uma vacinação. Terceiro, aliás, quando vamos divergir de um ponto de vista, diz Arnio no seu estudo racional como razoável. Quando vamos divergir de um ponto de vista, ficamos duplamente onerados pelo dever de argumentar. Quando vamos divergir de um ponto de vista assente, está aí a jurisprudência estabelecida, ficamos duplamente onerados pelo dever de argumentar. O que é que significa isso? É que se consolidou um determinado entendimento. Milita em seu favor a presunção de que faz muito tempo que está resistindo ao teste, ao tiroteio popperiano, a falsificação. Então, eu digo, epa, isso é uma bobagem. Tudo bem, então eu tenho que dizer que é uma bobagem, eu tenho que justificar por que digo que é uma bobagem, e tenho que substituir por uma outra, que será mais tarde bobagem também. Porque nós estamos aqui, na verdade, nessa conversa, desiludindo-os de alguma maneira e substituindo algumas ilusões por outras. É um processo de desiludir, de tirar certas coisas e colocar sob o teste da razão crítica. Aqueles dogmas, aqueles pontos de vista empedernidos, estereotipados, consolidados, etc., são pontos de vista situados e datados, histórico-condicionados, portanto, sujeitos à contestação, à falsificação, etc., etc. Então, a ordem jurídica estabelece contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e aquilo que se chama hoje de fundamentação mais profunda. O que é a fundamentação mais profunda? Os alemães dizem, é a fundamentação da fundamentação. Não é um jogo de palavras. Acabei de fundamentar a minha decisão, mas eu preciso que essa fundamentação seja consistente. Que eu não simplesmente considerando isso, considerando aquilo, por que considerando isso? Por que considerando aquilo? Então, um passo mais atrás. Como disse Russell em relação à dúvida metódica cartesiana, é preciso duvidar mais profundamente. Duvidar mais profundamente. Não é a dúvida pura voces. Eu estou em dúvida, costumo dizer, brincando, que é mais fácil enunciar dúvida do que construir certezas, é óbvio. A dúvida enunciada é uma pura voces, flatus voces. Uma certeza construída tem a seu favor, milita a seu favor, a ideia, pelo menos, a presunção de que foi trabalhada. Então, um ponto de vista tem que ser fundamentado. Então, a própria ordem jurídica estabelece todos esses mecanismos de controle, para evitar o quê? O achismo, o relativismo banalizador. Achamos que, como não há nenhum critério de certeza, como a ideia de objetividade nas ciências humanas é pura perda, o máximo que se consegue de objetividade é uma intersubjetividade, uma integração de pontos de vista, uma integração de perspectivas ou uma busca cooperativa da verdade, nós temos que nos questionar permanentemente. Questionar nossas certezas, questionar nossas evidências não refletidas. Dito isso, vamos passar aqui para o que eu anotei de tópicos ou características da atividade, aspectos da atividade hermenêutica. Mais uma vez, não tenho nada a dizer para vocês, de novo. É apenas uma maneira de sistematizar e trocar ideias. Estamos aqui, na verdade, conversando, e não ensinando nada, nem ensinando Padre Nosso para vigário. Aspectos da atividade hermenêutica, aquilo que nós todos já sabemos, temos apenas que recordar. Dizia o meu saudoso e querido professor Roberto Lira Filho, na UNB, que os temperos são de todos conhecidos. A mistura depende do cozinheiro. Como é que nós vamos misturar esses temperos, esses dados? Aí é o modo de fazer de cada um. Eu sugiro
numa exposição sobre hermenêutica para um curso de formação inicial de juízes, que a gente discuta esses aspectos e ponha interrogações nas nossas dúvidas. É mais uma provocação. Já se disse, a expressão de Janete não é minha, que o texto semeia, a leitura germina, a leitura insemina. Esse texto é apenas uma semeadura. A leitura feita por vocês é que fará germinar ou descartar simplesmente. Isso era uma semente infértil. Não serviu para nada. Aspectos da atividade hermenêutica. Linguisticidade. É preciso entender a linguagem da lei, que há de ser comum a todos os seus destinatários, legislador, juiz e comunidade, sob pena de se frustrarem os seus objetivos. Quem fala uma linguagem que mais ninguém fala, rigorosamente não fala. Então, o primeiro dado da atividade hermenêutica é a linguisticidade dessa atividade. A linguagem hermenêutica se veicula através de textos escritos ou orais. Como trabalhar, por exemplo, com a norma costumeira? Você diz, como é que vamos aplicar um conceito de linguística para a interpretação de normas costumeiras? Responderia citando Lawrence. O primeiro problema da norma costumeira é a prova da sua existência. E o segundo problema a ser vencido, a ser superado, é que ele se transforme num texto. O costume tem que ser transformado num texto. E qual é o texto de um costume? Doutora, enunciar. Aqui se costuma fazer isso. No momento em que esta prática se traduz numa mensagem, o que o intérprete, o juiz, incorpora e decide, leva para o interior da jurisprudência uma norma costumeira, ela cumpriu a sua finalidade ordenadora. Então, ela precisa ser veiculada através de uma linguagem comunitariamente inteligível. Objetividade. O objeto da interpretação é o feito e o falado. A expressão aqui é de Emílio Betti. Ou seja, o intérprete aplicador não trabalha com intenção da lei, com intenção do legislador, coisíssima nenhuma. O intérprete aplicador trabalha com aquilo que foi veiculado em um determinado texto, transformando em texto inteligível. Na fundação da hermenêutica, Schleiermacher afirmou: está na hora de se construir uma hermenêutica geral, uma espécie de arte geral do compreender. Então, é o feito e o falado que é objeto de investigação hermenêutica, de interpretação. É um texto como me está entregue neste momento, ou alguma coisa que alguém acabou de enunciar, de uma frase que acabou de me dirigir, e eu digo, entendi ou não entendi. Quando nós, num diálogo, Gadamer explora muito a conversa como elemento nuclear para a ideia de hermenêutica. Num diálogo, quando nós perguntamos, o que é bem que você quer dizer? Ou então, não estou lhe compreendendo bem. Ou se bem lhe compreendi. Ou se me fiz compreender. O que é isso? Ruído na comunicação. Então, a hermenêutica começa onde a comunicação direta se esgota. Quando a comunicação direta se frustra, não se mostra inteligível, começa a atividade de decifrar, de detectar quais foram aqueles pontos. Nesse momento é que se impõe a atividade hermenêutica. Um texto, uma palavra mal compreendida, requer um esforço de esclarecimento. É claro que numa conversa é mais fácil que você bate pronto, pergunta e resposta, pergunta e resposta. No texto, só o texto e ninguém falando por ele. Mas esse texto é alguém que está por trás dele. E fica mais difícil a atividade hermenêutica, porque eu tenho que tentar compreender. Diz Gadamer, a primeira condição para se compreender um texto é abrir-se a ele, é abrir-se à mensagem que ele veicula. E um texto, diz Lawrence, um texto só responde a quem o interroga corretamente. Um texto só responde a quem o interroga corretamente. Se eu chego diante de um texto com má vontade, achando que aquilo é absolutamente ininteligível, eu já bloqueei a possibilidade de entender. É preciso usar o que Habermas fala do princípio da clemência e Jonas fala do princípio da caridade.
Não é nem clemência, nem caridade religiosa, não é nem clemência, nem caridade efetiva. É admitir que isso aqui tem alguma racionalidade intrínseca, que isso é alguma coisa que tenta ser uma mensagem, que tenta se mostrar inteligível, dirá Gadamer, porque nós participamos da comum condição humana. O primeiro dado da nossa possibilidade de entendimento é a comum participação na condição humana, que ambos temos. Eu, produtor do texto, você, leitor, e vice-versa. Necessidade. Toda norma carece de interpretação, precisa de interpretação. Já explicamos aqui rapidamente, en passant, aquela observação sobre o interpretatio cessat in claris. A norma precisa de interpretação para se concretizar. A interpretação é o momento segundo da compreensão. A compreensão precede a interpretação. A interpretação é uma espécie de exteriorização da compreensão. Então, voltemos a Gadamer. Dissemos que a grande dificuldade na interpretação e aplicação de uma norma é que há a distância entre a generalidade dos enunciados e a singularidade das situações da vida, entre a abstração do texto e a concretitude da sentença que se deve produzir. Então, toda norma, todo enunciado, vamos distinguir entre texto e norma, todo enunciado demanda uma interpretação. Quando mais não seja para dizer que enunciado, claro, que enunciado não precisa de maior esforço. Já entendi. Quando nós chegamos diante de um texto, observação de Heidegger, nós dizemos, mas está na cara isso. Aquilo que a gente diz que está na cara é aquilo que a gente acha que está na cara. É a nossa pré-compreensão sobre o carisma de um texto, sobre a claridade, a clareza, a ostensividade do seu significado. Então, todo o texto demanda uma interpretação. Para fazer o quê? Aquele trabalho de mediação, de redução da distância entre o geral e o particular, entre o abstrato e o concreto. Porque do texto não brota a sentença. Por mais claro que ele seja, ele não pinga sentença. O texto é o quê? É um instrumento, é um ponto de partida, é uma fórmula de busca de uma decisão que, afinal, sim, será construída pelo juiz, cotejando os fatos em face das normas e as normas em face dos fatos. O balançar de olhos de que fala Engst, até chegar no momento que diz, estou convencido desse significado, me basta. Diante da situação concreta, da situação hermenêutica em que eu me encontro, esta interpretação é sustentável, essa interpretação é razoável, essa interpretação resiste a um primeiro ataque. O que eu chamo de primeiro ataque é aquela manifestação que todo mundo diz, isso é uma bobagem, isso é um disparate. Esses juízos impetuosos têm que ser evitados. Não há uma certeza absoluta, uma inquestionabilidade da decisão, mas não vamos produzir uma decisão que todo mundo perceba que absolutamente não tem nada a ver. Absolutamente nada. Diz Gadamer que é preciso que se admita que há uma sustentabilidade mínima numa comunidade interpretativa. E dá um exemplo, acho que está em Humberto Eco, isso ou coisa parecida, acho que é Humberto Eco, não em Gadamer. Se eu faço uma viagem para determinado lugar e mando de lá um cartão postal para um amigo, um parente, etc., relatando a minha viagem, mostrando, a primeira condição para compreender aquela mensagem é admitir que aquela mensagem não é uma falsificação, que eu não sou embusteiro, que eu não saí para lugar nenhum, que eu mandei alguém postar um cartão para mostrar que eu tenho circulação internacional. Claro que eu estou caricaturando. Então, diante de um texto, não vamos começar logo a admitir, isso deve ser um embuste, esse cara está querendo me enganar, isso aqui não é coisa nenhuma. Isso é coisa alguma. Isso existe concretamente. Tem uma mensagem, deixa eu ver se eu consigo captá-la. Mutabilidade. Já falamos en passant. Nenhum texto permanece idêntico a si mesmo. Ao longo do tempo, pela ação das circunstâncias, pelas transformações do prisma histórico-social de aplicação do direito, ele vai recebendo leituras novas. Observa, Lawrence, é claro que ao formular uma lei, ou elaborar uma lei, o legislador usa as palavras com o significado que elas têm à época da produção daquele texto. Mas elas têm que ser interpretadas pelo seu aplicador segundo o sentido das pessoas a que ela se dirige agora. Se eu quiser, em determinado momento, converter alguém a uma crença religiosa, aos valores da mensagem bíblica,
e começar a interpretar o texto bíblico segundo a ótica e a ética da época da sua produção, será simplesmente ininteligível essa interpretação. Será completamente perdido este esforço, porque eu não estabeleceria a comunicabilidade, porque aquilo é um universo completamente fechado. Eu tenho que trazer ao tempo, trazer ao presente, diz Gadamer. Todo juiz tem um problema presente para resolver. Ele não é um historiador do direito. Ele tem que extrair o sentido normativo daquele texto. E um sentido normativo é um sentido atual, porque eu não estou lançando editos para o passado. Eu não estou dando ordem de prisão para o passado. Eu estou dando ordens no presente. Aquilo que se fala, Austin, por exemplo, fala na linguística. Nós, juristas, temos uma singularidade. Nós fazemos coisas com palavras. O que é fazer coisas com palavras? Cite-se, intime-se, publique-se, cumpra-se, recolha-se à prisão, solte-se. No enunciado linguístico é uma coisa. Fazemos coisas com palavras. Então, portanto, nós temos que trazer o texto à atualidade, ao momento da sua interpretação e aplicação. A mutabilidade, portanto, é inerente à historicidade dos textos. Os textos estão abertos à ação do tempo. E, para concluir com vocês, listei aquilo que está na obra de Reale e que eu acho que é a quintessência, pelo menos a meu juízo, sujeita à refutabilidade, etc., a quintessência de uma hermenêutica jurídica avançada. São as diretrizes para uma interpretação estrutural dos modelos jurídicos. A interpretação das normas jurídicas tem sempre caráter unitário, devendo as suas diversas formas ser considerados momentos necessários de uma unidade de compreensão. Ou seja, essas normas só podem ser compreendidas na sua totalidade se nós tivermos presente que elas se inserem no ordenamento jurídico como um todo, numa totalidade de compreensão. Nesse sentido, já se afirmou que não existem normas isoladas. Isso está em Bobbio. As normas só existem enquanto parte de um sistema, parte de um ordenamento. Aquele conceito de círculo hermenêutico, de que toda norma é norma no contexto, no conjunto, no ordenamento de que ela participa. E que seu real sentido só é possível se revelar se nós formos comparar com as outras normas que fazem parte desse ordenamento. Toda interpretação do jurídico é de natureza axiológica, isto é, pressupõe a valoração objetivada nas proposições normativas. O que é que quer dizer aqui o nosso mestre Reale, saudoso mestre Reale? Uma norma não é a expressão de um dever ser, aprendemos isso desde a dicotomia kantiana, sein e sollen, ser e dever ser. Aprendemos a distinção kelseniana, ser e dever ser, o dever ser da norma e o ser da natureza. O que é um dever ser? Não é a expressão de algo que deve ser feito? E por que algo deve ser feito? Para se atingir um determinado fim. Um fim que se reputa valioso. Deve-se pagar o imposto, deve-se respeitar a propriedade alheia, deve-se respeitar a intimidade do outro. Por quê? Porque se elegeu o valor propriedade, intimidade, integridade, etc., tal, como digno de realização. E se transforma isso que é um puro valor num valor cogentemente imposto. Num valor que é transformado em dever jurídico, armado, inclusive, do mecanismo de sanções sociais organizadas. O dever ser jurídico se transforma, portanto, num dever ser armado de um mecanismo de sanção. Por quê? Porque o valor que lhe é intrínseco é eleito como um valor digno de realização. Nenhuma interpretação jurídica pode extrapolar da estrutura objetiva resultante da significação unitária e congruente dos modelos jurídicos positivos. A expressão aqui não é muito fácil, já está demandando uma própria hermenêutica em cima desse texto. O que é que ele chama aqui de estrutura objetiva resultante da significação unitária e congruente? É a visão do princípio da unidade do ordenamento jurídico, da congruência das normas, da não incompatibilidade entre os diversos enunciados. Porque um sistema é, por definição, uma estrutura que funciona. E só funciona na medida em que as suas partes são harmonicamente articuladas para chegar a um determinado resultado. Um ordenamento jurídico que levasse à perplexidade podia abrir mão logo da palavra ordenamento, porque sistema, chama logo a ideia de congruência, de compatibilidade, de
de integração das suas partes. Toda interpretação é condicionada pelas mutações históricas do sistema. Já vimos isso aqui, a mutabilidade é inerente ao próprio sistema. Muda a norma, muda o sistema, muda as normas dentro do sistema. Basta, portanto, que se estabeleça uma nova leitura dentro de um sistema para que esse sistema todo se mexa. Em sede de interpretação constitucional, por exemplo, dado o efeito irradiante da interpretação constitucional, cada vez que o Supremo Tribunal Federal vem e dá uma interpretação, um determinado dispositivo constitucional, ou em sede de recurso extraordinário dá uma decisão qualquer que passa a ordenar o sistema, na verdade, ele mexe em todo o conjunto do sistema. Por quê? Porque colocar ou retirar do ordenamento jurídico uma norma, uma regra, é como mexer uma peça num tabuleiro de xadrez. Aqueles que conhecem xadrez, eu conheço muito pouco, mas sabem que se você mexe uma peça, você desconfigura e reconfigura todo o jogo. Então, mexer numa peça dentro do ordenamento jurídico é mexer no ordenamento todo. Dizia Stamler, aplicar uma norma é aplicar o ordenamento todo. Por quê? Ao eu dizer que esta é a norma aplicável, eu disse todas as outras não o são. Então, eu trabalhei com todas as outras para excluir. Então, eu trabalhei com todo o ordenamento. Dizer aqui, implicando tanto a intencionalidade originária do legislador quanto as exigências fáticas e axiológicas supervenientes, numa compreensão global, ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva. Isso é interessantíssimo. Você, para ter uma ideia completa, você tem que ter presente os dois horizontes, o horizonte de produção e o horizonte de interpretação e aplicação. Quer dizer, tanto a intencionalidade originária que inspirou, porque toda norma, todo enunciado é uma resposta legislativa, normativa, a uma necessidade social. Se queres compreender bem uma norma, procura descobrir qual é a resposta, qual é a pergunta que essa norma constitui uma resposta, para a qual essa norma constitui uma resposta. O legislador não legisla pelo diletante prazer de legislar. Dizia o saudoso ministro Vitor Nunes que trabalhar com lei é como acondicionar explosivo. Todo cuidado é pouco, todo descuido é fatal. E mais sofisticadamente, já num plano filosófico elevado, já Reis, juiz filósofo alemão, afirma: legislar é fazer experiências com o destino humano. Porque o que é o legislar? O legislar é um intrometer-se num patrimônio originariamente de liberdade. Porque a vida é um contínuo de liberdade e um descontínuo de regulações. Nós somos ontologicamente livres. E as nossas limitações estão sendo impostas excepcionalmente. Tudo que não está proibido está permitido. E não tudo que não está permitido está proibido. Aparentemente são iguais, mas não são conversíveis. Axiologicamente, o primeiro diz mais do que o segundo. Nós somos originariamente livres. Então, nós temos que ter presente que ninguém legisla pelo diletante prazer de legislar. Toda legislação é uma intromissão para uns ou uma proteção para outros. De qualquer maneira, é uma intervenção. A palavra intromissão tem uma conotação negativa. Uma intervenção. É uma decisão social, não de um legislador solitário, é uma decisão social. Por quê? Porque toda a produção de norma pressupõe o quê? Uma escolha, a imagem é de Reale. No processo da nomogênese jurídica, você tem N optativos políticos e um só, e somente um, vem a se converter em imperativo jurídico. Diante de uma situação concreta, estamos agora a enfrentar isso. O Supremo Tribunal Federal vai julgar, o ministro Carlos Brito já pediu dia, a questão das pesquisas com células-tronco. Vai sair uma decisão. Tal como o legislador, o Supremo que é legislador, porque é legislador constitucional, todo aquele que exerce a jurisdição constitucional é legislador inevitavelmente, porque as cortes constitucionais estão acima e fora da tradicional tripartição dos poderes do Estado. A decisão que o Supremo vier a proferir nesta ação será uma decisão que vai ingressar no ordenamento jurídico, ou sob a forma de abrir a pesquisa, ou sob a forma de bloquear a pesquisa, ou sob a forma de regulamentar a pesquisa. E toda regulação é limitada e limitante. E é uma intervenção, é uma entrada no ordenamento jurídico. A interpretação jurídica tem como pressuposto a recepção dos modelos jurídicos como entidades lógicas. Ou seja, traduzindo em miúdos, não admitir que o enunciado é uma bobagem, que é ilógico, é absurdo.
É claro que o legislador pode se equivocar, pode produzir um enunciado motivo, com enunciado ininteligível, enunciado de difícil apreensão. Mas nós temos que trabalhar com a categoria do chamado legislador racional. O que é o legislador racional? É aquele que não é nem redundante, nem omisso, nem conflitante. É aquele que não provoca redundância no ordenamento jurídico, que não deixa vazios no ordenamento jurídico, que não provoca conflito entre normas no ordenamento jurídico. O princípio da caridade ou da clemência com o legislador. O princípio do legislador racional é uma versão jurídica do princípio da clemência de que falam Habermas e Hans Jonas. Temos que receber uma norma, um enunciado, um texto, uma lei que acabou de ser publicada, como algo logicamente inteligível, logicamente consistente. E o que fazer quando o legislador opera equivocadamente, produz um texto irracional, com aspas ou sem aspas? Já se disse, quando o legislador se equivoca, cabe ao intérprete corrigi-lo. A lei é mais inteligente do que o legislador, e o intérprete tem que ser mais inteligente do que a lei. A lei é mais inteligente do que o legislador, disse Radbruch. Acrescentamos, e o intérprete tem que ser mais inteligente do que a lei. Onde a lei contiver uma impropriedade, corrige essa impropriedade. Em sede de hermenêutica constitucional, por exemplo, temos o exemplo da chamada interpretação conforme a Constituição. O que é interpretação conforme a Constituição? É uma regra de bom aviso, um conselho, chamando a atenção do intérprete, de que toda vez que o enunciado legislativo, olha o princípio da clemência com o legislador, olha o princípio da economia legislativa, olha o princípio do menor esforço ou da naturalidade. Toda vez que um enunciado é uma lei qualquer, comportar duas ou mais leituras, umas conformes, outras desconformes com a Constituição, umas agressivas e outras compatibilizadoras, escolher aquela que torna conforme a leitura, o texto com a Constituição. Hoje já se fala, inclusive, na interpretação mais conforme com a Constituição. O que significa isso? Está em Rui Medeiros, num estudo clássico já, uma tese de doutorado chamada A Decisão de Inconstitucionalidade. Entre duas ou mais interpretações igualmente conformes, escolher aquela que melhor realiza o querer constitucional. Aquela que mais concretiza, mais realiza. Como que mais se afeiçoa ao que quereria o legislador se pudesse adivinhar o que aconteceria com a sua obra. Porque nós podemos entender um autor melhor do que ele mesmo se entendeu. Não há nenhuma tolice nisso. Ele não sabe o que aconteceu, o que viria a acontecer com a sua obra. Nós sabemos muito mais do Dom Quixote hoje do que Cervantes. Porque ele não sabe do que foi capaz a sua obra. E nós conhecemos tudo o que aconteceu com ela. Então, nós estamos encharcados de informações que ele não tinha, por mais profético que fosse. Então, a interpretação conforme uma interpretação o quê? De ajustamento, de uma leitura, para adaptar a lei ao texto constitucional e salvar a lei. Cuidado, interpretação conforme não significa interpretação transformadora, porque eu costumo dizer, brincando, que o legislador tem o direito de cometer inconstitucionalidades. Cabe ao tribunal, à Corte Constitucional, corrigi-las. Mas não vai compatibilizar de tal maneira que vire outra coisa. O limite da caricatura é que permitir que a gente identifique a pessoa caricaturada. Além disso, já não é mais já é fotografia de outro. A interpretação conformadora é isso. A interpretação dos modelos jurídicos não pode obedecer a puros critérios de lógica formal. É outro avanço da chamada lógica do razoável. O jurista trabalha com o razoável, o filósofo com o racional. A razoabilidade é o racional possível. É o racional ajustado à singularidade da vida. Vamos dar a essa norma uma interpretação razoável, ou seja, que ela permita que se cumpra a sua finalidade. Qual é a finalidade de uma norma qualquer? É regular situações da vida. Se eu dou a ela uma interpretação que a inutiliza, que de pura lógica formal, dado a premissa maior, premissa menor, conclusão, e eu chego a uma conclusão injusta, hoje já ninguém mais discute isso em série de filosofia jurídica. Toda decisão injusta é injurídica. Toda decisão injusta é injurídica. Porque o direito, disse Stamler,
é uma tentativa do justo. Então, uma decisão, uma interpretação que leva a uma decisão injusta está equivocada do ponto de vista jurídico, porque o direito só quer o justo e o bom. A decisão tem que ser correta e justa. Se ela for só correta, é a lógica formal. Se ela for só justa, um disparate do ponto de vista lógica, me perdoe os adeptos do chamado direito alternativo, é uma promessa vã, que vai ser desfeita na segunda instância. É preciso que ela seja autossustentável, que não tem nada a ver com ecologia. Uma decisão autossustentável é aquela que é capaz de se expor ao tiroteio popperiano da falsificação e resistir por muito tempo, não indefinidamente. Porque aí, com isso eu encerro, vocês depois leem o tópico. Disse Gadamer que a ideia de uma interpretação definitiva é uma contradição nos termos. A interpretação é sempre um processo em marcha, um processo aberto. E cada geração e cada leitura vai propiciando uma outra interpretação. Melhor ou pior, pouco importa, mas diversa. É um modo diverso de ver o mesmo. Então, as sucessivas gerações vão interpretando os textos e lhes atribuindo novos significados, novas leituras. Em tudo semelhante, vocês vão ler aqui nesse papelzinho. O que acontece com as obras de arte? As sucessivas gerações que se debruçam diante de uma Pietà, no Museu do Vaticano, ou lá na entrada da Igreja de São Pedro, atribuindo significados novos, novas leituras de um romance, novas encenações de uma peça teatral, revisitações ou releituras de um mesmo texto, o que é que significam? A abertura infinita dos objetos culturais enquanto coisas do espírito, porque é da natureza do espírito ser aberto e pretensamente infinito. Espero ter trazido com essa conversa com vocês, muito mais provocações do que informações, porque não tenho nenhuma certeza. Estou em estado de perplexidade, como deve ser toda pessoa que está viva e desperta. Muito obrigado. Professor, é o seguinte, se interpretação é mais criação do que reprodução de sentido, e se a pré-compreensão tem um papel decisivo nessa criação do sentido, não seria mais honesto e efetivamente do contraditório o juiz desvelar a sua pré-compreensão antes do julgamento e colocar em debate a sua pré-compreensão? Bem, um dos achados da filosofia de Heidegger é dizer que toda pergunta já contém a intuição do perguntado. Ou seja, quem pergunta já sabe a resposta. Então, a primeira coisa, ele sabe exatamente. Quando a gente pergunta o que é bem o que você quer dizer, a gente já está sabendo o que a pessoa queria dizer e quer fazer o contraditório. A pré-compreensão do juiz ele traduz na sentença. E não antes. Porque senão estabeleceria um contraditório entre o juiz e as partes. Se lembra quando o Supremo fez uma brincadeira de mau gosto com nós, advogados? Era procurador-geral meu colega Aristides. Então, ele arguiu inconstitucionalidade num artigo lá, da lei que reivindicava que o advogado falasse depois do relator, para estabelecer um contraditório com o relator. E o Supremo simplesmente descartou essa grande fórmula. Porque o que é que acontece? Quem teve a experiência, ou quem tem a experiência com um advogado faz sustentação lá, hoje em dia eu faço pouquíssimas. E toda vez que o cliente vem me procurar, eu digo, ó, contratar com sustentação oral mais tanto. Aí você fica assustado. Por quê? Porque é um esforço inútil. Salvo uma questão de fato relevante, já aconteceu, claro, na profissão, tive um caso no TSE, quando revelado um fato, o ministro pertence e voltou atrás, e realmente esse dado que modifica meu entendimento. O relator já tem o seu voto pronto. E quando ele começa elogiando o advogado, é a desgraça dele. Excelente sustentação, louvo o esforço do advogado, mas está aqui o nosso relatório que já estava impresso há 15 dias, um mês, 50 dias, sei lá. Então, a ideia realmente é fecunda, mas estabeleceria um contraditório inviável do ponto de vista da própria prestação jurisdicional. Mas sabe por quê? Eu não acredito que o juiz dê na sentença sua pré-compreensão, mas sua compreensão. Hein? O juiz, na sentença, não dá a sua pré-compreensão, mas a sua compreensão. Então, vou pedir socorro, contraditório, vou pedir socorro de um outro, Heberli. A compreensão de agora é a pré-compreensão de amanhã. Sim, só que esse ponto de partida não é do conhecimento das partes.
Qual? E esse debate, que é também ideológico, não fica possível que uma parte influencie mais ou menos a depender do juiz. Uhum. Né? Então, a gente julga pela pré-compreensão, sim, nas entrelinhas, mas não divulga isso. E, na verdade, a gente termina dando uma roupagem jurídica só para a nossa pré-compreensão, em alguns casos. Olha, e por isso que seria interessante, no meu modo de ver, que o juiz declinasse, às vezes, a sua pré-compreensão. No sentido de permitir às partes que, diante daquela pré-compreensão, convençam mais ou menos conforme o seu interesse. Então, vamos tentar funcionalizar essa ideia. Como é que o juiz externaria a sua pré-compreensão, processualmente? Quando ele diz, por exemplo, o ônus da prova antes de começar a instrução. Como? Dizer, olha, se o ônus é seu, o ônus é do outro. Minha convicção de ônus da prova, nesse caso, eu atribuo a você. Estou invertendo. Mas não na sentença, por exemplo. Mas, ó, quando ele inverte o ônus da prova, é pura voluntas dele? Ou tem algum calçamento para isso? Ou tem um fundamento para isso? Isso, conforme cada juiz. Tem juiz que não inverte. Hein? Tem juiz que não inverte, tem outra concepção. E por que ele não investe? Inverte, aliás. A outra concepção dele, outra pré-compreensão. Claro. Então, se estabelece, na verdade, o processo é um duelo. Mas é um duelo interpartes. O juiz vai avaliar os argumentos de um lado e de outro, do autor e do réu, com todos aqueles elementos. E eu fiquei devendo isso para vocês um pouco mais. Atenua-se bastante esse aspecto da pré-compreensão do juiz, segundo os processualistas. É indiscutível que o juiz tem um amplo poder de condução do processo. Mas o processo tem uma dinâmica própria, uma sequência própria e uma propriedade de atos que faz com que ele vá caminhando com as próprias pernas para uma gaiola. Vai se fechando. De tal maneira que, dizem os estudiosos, no último momento, na verdade, o juiz não tem alternativa senão produzir uma certa sentença. Os fatos foram se configurando, os argumentos foram sendo desenvolvidos, e ele foi sendo conduzido também pela estrutura e pela dinâmica do processo. Ele não pode chegar no final do processo, apesar de todo o seu convencimento, seria o delírio, todo o seu convencimento de que é procedente a inicial, que é improcedente, dizer, mesmo assim, intimamente, mesmo assim, eu acho que esse cara tem uma cara de pilantra. Eu vou considerar empresa. Ele não faz, salvo o delírio. Então, há, portanto, uma objetividade dentro da subjetividade, que é assegurada pelo contraditório, pela ampla defesa, pela razoabilidade, e por aquilo que o juiz não pode deixar. Por exemplo, ele não pode reduzir o prazo de que dispõe a outra parte. Ele não pode desqualificar arbitrariamente uma testemunha. Ele não pode rejeitar um documento de plano. Eu não gostei desse documento. Esse documento está mal apresentado e vai ter que fundamentar, porque senão eu vou entrar com um agravo qualquer e vou provocar um incidente. É claro, olha, estou pleno no plano teórico e confesso a você uma necessidade de aprofundar mais. Tá? Não sei se é o caso, mas talvez seja uma diferença entre pré-julgamento e decidir por entimema, né? Uma coisa, decidir por entimema é você escolher antes dessa maneira, como, ele tem cara de pilantra, vou condenar, e aí conduz para esse sentido. Outra coisa é a pré-formação, que vai se construindo até você... Realmente houve um pré-julgamento para você enunciar o que se decidiu. Não sei se é essa. É isso, quer dizer, não se trata de uma decisão arbitrária prévia, eu já decidi, fulano de tal é um pilantra, vai assim mesmo. Não. O que eu chamo de pré-compreensão, o que eu veiculo como pré-compreensão. Lá no antigo Código Civil tinha um artigo lá sobre prescrição, dizia que prescreve em tantos anos a ação dos professores ou repetidores de ciência para haver os seus honorários. Professor ou repetidor de ciência. Estou dizendo o seguinte, pré-compreensão, o que é algo irracional na medida em que se forma pela interação de múltiplos fatores de que você sequer tem consciência. Quem aqui é Flamengo? Eu também sou. Por quê? Também não sei. Só sei que eu fiquei louco de satisfação quando o juiz deu aquele pênalti. Fiquei satisfeito, porque ali ia mudar o jogo e a gente ia ganhar o campeonato. Pura afeição. Não tem nada a ver com racionalidade nisso. Então, uma coisa é você, arbitrariamente, decidir contra a prova dos autos. Tem uma súmula aí que não permite reexame de prova, salvo o quê?
Valoração da prova. O que é a valoração da prova? É um escape de que o próprio tribunal de cima guarda consigo para aquelas hipóteses em que é evidente que o juiz foi um pouco além da sua pré-compreensão para agir de maneira que eu chamaria com desvio funcional. A gente só pergunta o que a gente sabe a resposta. O juiz só vai produzir a prova daquilo que a pré-compreensão dele admite. Essa que é a questão de partida, não a de chegada. O juiz só vai admitir a prova? Só vai produzir a prova que a pré-compreensão dele permite. Essa que é a questão. Já vai conduzir tudo para a pré-compreensão. Porque eu poder discutir do ponto de vista teórico, não é para ficar imediatamente, mas no contexto dessa hermenêutica filosófica, a gente também tem que ser o espaço público do debate. Para aí sim o processo de produção de sentido ser mais justo, né, e democrático. Claro. Ninguém pode se declarar contra a exaustão do debate. Pelo contrário, eu acho que a exaustão do debate é absolutamente necessária. Quanto mais debate, mas há um determinado momento que tem que o isto posto. Tal como a discussão no plenário do Congresso, é um determinado momento que está encerrada a discussão, encaminhamento de votação, em votação, acabou. Por quê? Por aquela razão de ordem prática e axiológica de que eu falei. O processo não pode ser permanentemente aberto. Porque num processo permanentemente aberto, só quem tem mais oxigênio para respirar é que aguenta. Por isso que na Justiça do Trabalho não se permite procedimentos protelatórios. Por quê? Porque o empregador, via de regra, a parte economicamente mais forte, tem condições de resistir por mais tempo. E aquele vai perdendo a respiração até o ponto que morre de inanição. Disse um grande jurista espanhol, vocês todos conhecem isso, Galar Folk, que a Justiça do Trabalho é uma superioridade jurídica para compensar uma inferioridade econômica. Então, nesse momento é que... Olha o que é uma pré-compreensão. Um empregado, grande empregado, riquíssimo. O Brasil tem essas pré-compreensões. Todo inquilino é vítima e todo senhorio é algoz, né? Aquela senhora que tem uma casinha, um apartamento que ela alugou para com aquilo morar num quarto de favor, num asilo, para com aquilo sustentar, ela é algoz, ela é senhoria, ou senhora, né? E o inquilino que não paga o aluguel com que ela ia sustentar no asilo é o economicamente mais fraco. Então temos que temperar um pouco. Fala lá. Desculpa tentar inverter o rumo da prosa, né? Isso é Mas bom. eu vou aproveitar o espaço para tirar uma dúvida minha também. É o seguinte, dentro dessa linha, desse preconceito de que o ordenamento vai se atualizando em razão do significado, da linguagem, como é que se situa, me parece um paradoxo, se defender, por exemplo, súmulas vinculantes, que parece que engessam uma norma que deveria ser concreta e coloca ela num plano geral. Bem, do ponto de vista pessoal meu, já tive a oportunidade de discutir isso várias vezes com o ministro Gilmar, com o privilégio da liberdade de ter sido fatalidade cronológica apenas. Ter sido professor dele na UNB e, consequentemente, ter liberdade de conversar. Acho que a súmula vinculante, do ponto de vista hermenêutico, é um retrocesso. Agora, qual é a defesa que se faz da súmula vinculante? Pega-se aquilo que majoritariamente, como uma espécie de consenso transitório, e se vincula, se sumula. E mais adiante se tem um mecanismo de revisão de súmula. Em nome de quê? De um descongestionamento, de uma desoneração da asfixia em que vivem os tribunais, Supremo Tribunal Federal ou os tribunais como o STJ ou o TST. Do ponto de vista hermenêutico, é indefensável, porque a abertura do texto ao tempo briga com a ideia de vinculação, de interpretação congelada. E como eu tinha terminado conversando com vocês, que o Gadamer fala que uma interpretação definitiva é uma contradição nos termos. Mas a interpretação simulada não pretende ser definitiva, até porque ninguém assume essa tolice. Diz que é um definitivo em termos. É um transitório demorado, um transitório com mais ou menos estabilidade. Reale tem uma resposta para isso. Eu não citei aqui, deve estar no texto. O direito tem que ser estável, sem ser estático, mas dinâmico, sem ser frenético. O frenesi jurisprudencial é injusto. O congelamento jurisprudencial é esclerose. Nem tanto ao mar, nem tanto à tela. Algo como na minha região, alguém aqui da 8ª região, já vi que tem o juiz da 8ª região, como o nosso cais flutuante, que sobe e desce, permite sempre a ancoragem a despeito do regime das marés. Mais alguém?
Então, com isso, me considero cumprido. 6h15 em ponto, viu? Que era o previsto. Obrigado mais uma vez, e foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sigam em frente, não tenho nenhum temor de pensar livremente, de decidir com convicção, com consciência. Saibam que tem pré-compreensão, que tem preconceito, façam um diálogo consigo mesmo, sempre. Duvidem das próprias certezas. Leiam, discutam, conversem, se abram ao diverso, se abram ao outro. E, pelo amor de Deus, não se deixe contaminar por juizite, para não sofrer aquela piada que se diz do juiz federal. Qual é a diferença entre o juiz federal titular e um substituto? O substituto pensa que é Deus, o titular tem certeza.